Olá pessoal, em continuação à análise que estamos fazendo na medida provisória 927 de 2020, passamos então para o capítulo 3º, que diz respeito à antecipação de férias individuais. Artigo 6º do capítulo 3º diz o seguinte: durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias, com antecedência de no mínimo 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado. As férias, segundo o parágrafo 1º, ela trata de um período não inferior. As férias não poderão ser gozadas em período inferiores a 5 dias corridos e poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas não tenha transcorrido. Significa que o empregador poderá antecipar as férias individuais, trazendo logicamente o período não inferior a 5 dias corridos. Nós temos aí uma determinação da própria consolidação das leis do trabalho que poderá ocorrer o fracionamento em até 3 períodos, e aqui na medida provisória 927 de 2020 nós temos a determinação específica que não poderá ser antecipado o período de férias com período inferior a 5 dias corridos e, logicamente, ainda que não tenha ocorrido o período aquisitivo, ainda que não tenha ultrapassado esse período aquisitivo, o empregador poderá realizar a antecipação das suas férias. O parágrafo 2º, ele trata do adicionalmente. O empregado e o empregador poderão negociar a antecipação de período futuro de férias, mediante acordo individual escrito. Então é possível também a antecipação de período de férias, a antecipação de período de férias futuros, sem que haja a intervenção sindical. Aqui bastando apenas e tão somente um acordo individual escrito. Então empregados e empregadores poderão pactuar inclusive férias futuras, mediante aí o acordo individual escrito. Parágrafo 3º diz respeito aos trabalhadores que pertencem ao grupo de risco do coronavírus, o Covid-19. Serão priorizados para o gozo de férias individuais ou coletivos nos termos dispostos nesse capítulo e no capítulo 4. Por óbvio, aqueles que pertencem ao grupo de risco, pessoas acima de 60 anos, serão priorizadas, logicamente evitando uma possível um prejuízo real e irreparável a esse tipo de trabalhador que está aí dentre aqueles considerados aí no grupo de risco. O artigo 7º, também previsto aqui no capítulo 3º, que trata da antecipação das férias, ele diz que durante o estado de calamidade pública que se refere o artigo 1º, o empregador poderá suspender férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais, mediante comunicação formal da decisão ao trabalhador, por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com antecedência de 48 horas. É necessário, se faz necessário hoje, a presença dos profissionais que desempenham aí essas funções essenciais, e em razão disso, logicamente, em razão desse estado de necessidade que nós estamos vivenciando, em razão da situação que nós vivenciamos no nosso país e que estão aí avançando por mundo afora, nós precisamos de profissionais da área da saúde e daqueles que desempenham funções essenciais. E em razão disso, os empregadores poderão suspender férias e licenças não remuneradas. Seguindo, no artigo 8º, para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública que se refere o artigo 1º, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 das férias após a sua concessão,
até a data em que se é devida a gratificação natalina prevista no artigo 1º da Lei 4749 de 1965. A gratificação de Natal, também conhecida como 13º de salário, que pode ser dividida em 2 períodos, o primeiro pagamento de fevereiro até novembro e o segundo pagamento até o dia 20 de dezembro de cada ano. Nesse período, com relação ao adicional de 1/3 das férias, poderão ser pagos até o período da gratificação de Natal. Então o empregador vai ter aí um período posterior para pagamento do adicional de 1/3 das férias. 1/3 das férias é um direito constitucional. Além das férias normais, o trabalhador tem direito a esse terço constitucional. E esse pagamento do terço constitucional levará em consideração, então, a data do pagamento da gratificação natalina ou do 13º, podendo o empregador postergar o pagamento relacionado aí ao terço constitucional. Parágrafo único. O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador, aplicável o prazo razoável, o prazo a que se refere o caput. Então veja bem, o abono pecuniário, ou seja, a venda desse período de férias que anteriormente a esse estado de calamidade era um direito potestativo do empregado, agora passa a estar necessariamente a concordância do empregador. Então, para que ocorra a venda, para que ocorra esse abono pecuniário, estará sujeito à concordância do empregador. O empregador ele tem que concordar agora com essa possibilidade para que ocorra, então, a conhecida venda das férias desse período relativo especificamente à conversão do terço das férias em abono pecuniário. Ou seja, se o empregado quiser vender o período do terço constitucional para o empregador, estará então sujeito à concordância do empregador para que isso aconteça. Em continuidade, o artigo 9º diz respeito do pagamento das férias concedidas em razão do estado de calamidade pública, a que se refere o artigo 1º, poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente do início das férias, não aplicável o disposto no artigo 145 da CLT. O pagamento das férias em razão do estado de calamidade poderá ser efetuado até o 5º dia útil, não aplicável o disposto no artigo 145 da CLT. Então eu vou levar em consideração que agora o pagamento das férias, logicamente respeitando o estado de calamidade pública que nós estamos vivenciando, será efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias. E por fim, na hipótese de dispensa do empregado, o empregador poderá, juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos às férias. O empregador que não efetuou o pagamento, juntamente com os haveres rescisórios, efetuará o pagamento das férias ainda não adimplidas. Finalizamos aí mais um vídeo que diz respeito da antecipação, da concessão das férias, e nós seguiremos aí no próximo vídeo.